Florençal. As formigas os teriam reduzido a esse estado em pouco tempo. Em tempos passados, os mortos eram deixados dentro das cúpulas, e as formigas, que então eram nossas carniceiras, logo se encarregavam deles, mas as formigas às vezes atacavam os vivos. Eles passaram de um incômodo a uma ameaça, e então todas as precauções tiveram que ser tomadas para evitar atraí-los. Também os combatemos. Houve grandes batalhas travadas em Trohanadão-Macus entre os Minunianos e as formigas, e milhares de nossos guerreiros foram devorados vivos. Embora tenhamos matado bilhões de formigas, suas lenhas conseguiam se propagar mais rapidamente do que conseguíamos matar as operárias assexuadas que nos atacavam com seus soldados. Mas, finalmente, voltamos nossa atenção para seus ninhos. Aqui, a carnificina foi terrível, mas conseguimos matar suas lenhas e, desde então, nenhuma formiga entrou em nossos domos. Eles vivem ao nosso redor, mas nos temem. Contudo, não corremos o risco de atraí-los novamente ao deixarmos nossos mortos dentro das cúpulas. Então o senhor acredita que este corredor leva aos aposentos de algum grande nobre? Indagou Tarzan. Acredito que outrora levasse. As eras trazem mudanças. Seu fim pode agora estar murado. A câmara para a qual ela conduz pode ter abrigado o filho de um rei quando estes ossos eram vivos. Hoje, pode ser um quartel para soldados ou um estábulo para cavalos. Sobre tudo o que sabemos com certeza sobre isso, concluiu Commodore Florençal, é que não tem sido utilizado pelo homem há muito tempo e, portanto, provavelmente, é desconhecido pelos Veltopismacusianos atuais. Além da Câmara da Morte, o túnel descia rapidamente para níveis inferiores, entrando, por fim, em uma terceira câmara maior do que as outras duas. No chão jaziam os corpos de muitos homens. Estes não estavam acorrentados às paredes, observou Tarzan. Não. Morreram lutando, como se pode ver pelas espadas nuas e pela posição dos seus ossos. Enquanto os três faziam uma pausa para observar a câmara, um som de voz humana chegou aos seus ouvidos. Com o passar dos dias e a ausência de Tarzan em seu lar, seu filho tornou-se cada vez mais apreensivo. Corredores foram enviados a vilarejos próximos, mas cada um retornou com o mesmo relato. Ninguém havia visto o Big Bwana. Korak enviou mensagens, então, ao telégrafo mais próximo, indagando em todos os principais pontos da África onde o homem-macaco poderia ter desembarcado, caso algo tivesse sido visto ou ouvido sobre ele, mas as respostas foram sempre negativas. E, finalmente, despido apenas de uma tanga e portando apenas suas armas primitivas, Korak, o assassino, seguiu a trilha com uma vintena dos mais rápidos e corajosos dos Vazir em busca de seu pai. Longa e diligentemente, eles vasculharam a selva e a floresta, frequentemente solicitando os serviços amigáveis das aldeias próximas às quais se encontravam em sua busca, até que cobriram, como com um pente fino, uma vasta área de terra. Cobriram-na como nenhum outro grupo de homens poderia fazê-lo, mas, apesar de todo o cuidado e diligência, não descobriram nenhuma pista sobre o destino ou paradeiro de Tarzan dos macacos. E assim, desanimados, mas incansáveis, continuaram a busca por milhas, emaranhadas de selva úmida ou por planaltos rochosos tão inóspitos quanto os espinhos atrofiados que os pontilhavam. E, no domo real de Elcomoelhago, Tagosto de Veltopismacus, 3 pessoas pararam em uma câmara oculta, com paredes de pedra, e ouviram uma voz humana que parecia a vida própria rocha das paredes que os cercavam. No chão, ao redor deles, jaziam os ossos de homens falecidos há muito tempo. Sobre eles, erguia-se a poeira impalpável das eras. A garota aproximou-se de Tarzan. Quem é? Ela sussurrou. Tarzan balançou a cabeça. É a voz de uma mulher, disse Commodore Florençal. O homem macaco ergueu sua vela acima da cabeça e deu um passo em direção à parede esquerda. Então, parou e apontou. Os demais olharam na direção indicada pelo dedo de Tarzan e viram uma abertura na parede, a 1 ou 2 braças acima de sua cabeça. Tarzan entregou sua vela a Commodore Florençal, removeu sua espada e a colocou no chão. Então saltou levemente para a abertura. Por um momento, ele se agarrou à borda, escutando, e então retornou à câmara. Está escuro como breu lá fora, disse ele. Quem quer que seja o dono daquela voz está em outra câmara, além daquela para a qual eu acabará de olhar. Não havia nenhum ser humano no apartamento ao lado. Se estivesse absolutamente escuro, como poderia saber disso? Indagou Commodore Florençal. Se houvesse alguém ali, eu o teria sentido, respondeu o homem macaco. Os demais o observaram com espanto. Tenho certeza disso, disse Tarzan, porque pude sentir claramente uma corrente de ar sendo sugada da câmara, através da abertura, para esta câmara. Se houvesse um ser humano ali, seu eflúvio teria sido levado diretamente às minhas narinas, e o senhor poderia tê-lo detectado, indagou Commodore Florençal. Meu amigo, posso acreditar em muitas coisas sobre você, mas não nisso. Tarzan sorriu. Eu, ao menos, tenho a coragem de minhas convicções, disse ele.
pois irei até lá investigar. Pela nitidez com que a voz nos chega, estou certo de que ela não atravessa nenhuma parede sólida. Deve haver uma abertura para a câmara onde a mulher se encontra, e como devemos investigar todas as possíveis vias de fuga, investigarei esta. Ele se aproximou vivamente da parede abaixo da abertura. Oh, não nos separemos! Exclamou a moça. Aonde um for, vamos todos. Duas espadas são melhores do que uma, disse Commodore Florençal, embora seu tom fosse apenas pela metade. Muito bem, respondeu Tarzan. Eu irei primeiro. E então você poderá me passar Talascar. Commodore Florençal assentiu. 1 ou 2 minutos depois, os três estavam do outro lado do muro. A vela deles revelou uma passagem estreita que mostrava indícios de uso muito mais recente do que aquelas pelas quais haviam passado dos aposentos de Calfastoba. A parede que haviam atravessado para chegar lá era de pedra, mas a do lado oposto era de estrutura e tábuas rústicas. Esta é uma passagem construída ao longo de uma sala com painéis, sussurrou Commodore Florençal. O outro lado destas tábuas rústicas sustenta painéis lindamente polidos de madeiras brilhantes ou metais brunidos. Então deveria haver uma porta, o senhor supõe, abrindo desta passagem para a câmara adjacente? Perguntou Tarzan. Um painel secreto, mas provavelmente, respondeu ele. Eles caminharam pelo corredor, ouvindo atentamente. A princípio, eles só haviam conseguido distinguir que a voz que ouviam era de uma mulher, mas agora ouviam as palavras. Se tivessem me deixado tê-lo, foi a primeira que distinguiram. Gloriosíssima senhora! Isso não teria acontecido então, respondeu outra voz feminina. Zoantrófago é um tolo e merece morrer, mas meu ilustre pai, o rei, é um tolo maior. Falou a primeira voz. Ele matará Zoantrófago, e, com ele, a chance de descobrir o segredo para transformar nossos guerreiros em gigantes. Se tivessem me permitido comprar este Zontwall, ele não teria escapado. Pensaram que eu o teria matado, mas isso estava longe de minhas intenções. O que a senhora teria feito com ele, admirável princesa? Não cabe a um escravo perguntar ou saber disso, retrucou a senhora. Por um tempo, houve silêncio. É a princesa Janzara quem fala, sussurrou Tarzan para Commodore Florençal. É a filha de Elcumeliago que o senhor teria capturado e feito sua princesa, mas teria ficado com um punhado. Ela é tão bonita quanto dizem? Perguntou Commodore Florençal. Ela é muito bonita, mas é um demônio. Teria sido meu dever levá-la, disse Commodore Florençal. Tarzan permaneceu em silêncio. Um plano estava se desenrolando em sua mente. A voz do outro lado da divisória falou novamente. Ele era muito maravilhoso, disse. Muito mais maravilhosos do que nossos guerreiros. Então, após um silêncio, pode ir, escravo, e certifique-se de que não serei incomodado antes que o sol esteja a meio caminho entre o corredor das mulheres e o corredor do rei. Que suas velas queimem tão eternamente quanto sua beleza, princesa, disse a escrava, enquanto recuava pelo apartamento. Um instante depois, os três atrás do painel ouviram uma porta se fechando. Tarzan moveu-se furtivamente ao longo da passagem, buscando o painel secreto que conectava com o apartamento, onde a princesa Janzara repousava para a noite, mas foi Talascar quem o encontrou. Aqui, ela sussurrou e, juntos, os três examinaram a fechadura. Era simples e, evidentemente, podia ser aberto do lado oposto mediante pressão em um determinado ponto do painel. Esperem aqui, disse Tarzan a seus companheiros. Vou buscar a princesa Janzara. Se não pudermos escapar com ela, deveremos ser capazes de comprar nossa liberdade com tal refém. Sem esperar para discutir a conveniência de sua ação com os demais, Tarzan delicadamente deslizou a trava que segurava o painel e o abriu ligeiramente. Diante dele estava o apartamento de Janzara, uma criação de bárbara magnificência, no centro da qual, sobre uma laje de mármore, a princesa jazia de costas, com uma vela gigantesca ardendo à sua cabeça e outra aos seus pés. Independentemente do luxo de seus arredores, de sua riqueza ou de suas posições na vida, os minonianos jamais dormem sobre uma superfície mais macia do que uma única camada de tecido, que lançam sobre o chão ou sobre lajes de madeira, pedra ou mármore, dependendo de sua casta e de sua riqueza. Deixando o painel aberto, o homem macaco entrou silenciosamente no apartamento e dirigiu-se diretamente à princesa, que jazia com os olhos fechados, já adormecida ou cortejando assiduamente Morfeu. Ele havia percorrido metade do caminho até seu leito frio quando uma corrente de ar repentina fechou o painel com um ruído que bem poderia ter despertado os mortos. Instantaneamente, a princesa se pôs de pé e o encarou. Por um momento, ela permaneceu em silêncio, fitando-o, e então moveu-se lentamente em sua direção, as ondulações sinuosas de sua graciosa postura sugerindo ao senhor da selva uma semelhança com a majestade selvagem de Sabor. A leoa. É você, Zontwall, suspirou a princesa. Veio me buscar. Vim buscá-la, princesa, respondeu o homem macaco. Não faça alarde, e nenhum mal lhe acontecerá. Não farei nenhum protesto, sussurrou Janzara. Enquanto,
com as pálpebras semi-fechadas, deslizava até ele e lançava os braços em volta de seu pescoço. Tarzan recuou e gentilmente se desvencilhou. Vossa Alteza não compreende, ele lhe disse. Você é meu prisioneiro. O senhor virá comigo. Sim, ela respirou. Sou sua prisioneira. Mas é você quem não entende. Eu a amo. É meu direito escolher qual escravo será meu príncipe. Eu a escolhi. Tarzan balançou a cabeça impacientemente. Você não me ama. Ele lhe disse. Lamento que o senhor pense assim, pois não o a amo. Não tenho tempo a perder. Venha. E ele se aproximou para segurá-la pelo pulso. Seus olhos se estreitaram. Você está furiosa. Ela indagou. Ou será que o senhor não sabe quem eu sou? Você é Janzara, filha de Elcumeliago. Respondeu Tarzan. Sei muito bem quem o senhor é. E ousa desprezar meu amor. Ela respirava com dificuldade, seus seios subindo e descendo ao ritmo tumultuado de suas emoções. Não se trata de amor entre nós, respondeu o homem macaco. Para mim, trata-se apenas de uma questão de liberdade e vida para mim e meus companheiros. Você ama outra pessoa? Questionou Janzara. Sim. Tarzan respondeu a ela. Quem é ela? Exigiu a princesa. Virá calmamente, ou serei compelido a levá-la à fossa? Perguntou o homem macaco, ignorando a pergunta dela. Por um momento, a mulher permaneceu em silêncio diante dele, com cada músculo tenso, seus olhos escuros como dois poços flamejantes de fogo. E então, lentamente, sua expressão se modificou, seu rosto se suavizou e ela estendeu uma mão em direção a ele. Eu o ajudarei, Zuntual, disse ela. Eu o ajudarei a escapar, porque a amo. Farei isso. Venha! Siga-me! Ela se virou e se moveu suavemente pelo apartamento. Mas meus companheiros, disse o homem macaco, não posso ir sem eles. Onde eles estão? Ele não lhe disse, pois ainda não estava totalmente seguro de seus motivos. Mostre-me o caminho, disse ele, e poderei voltar para buscá-los. Sim, respondeu ela, mostrarei a você. Então, talvez você me ame mais do que ama a outra. Na passagem atrás do painel, Talaskar e Komodo Florençal aguardavam o desfecho da empreitada de Tarzan. Distintamente, chegava aos seus ouvidos cada palavra da conversa entre o homem macaco e a princesa. Ele a ama, disse Komodo Florençal. Veja, ele a ama. Não vejo nada disso, respondeu Talaskar. O fato de ele não amar a princesa Janzara não prova que ele me ame. Mas ele a ama e a senhora o ama. Eu o vejo desde que ele chegou. Oxalá ele não fosse meu amigo, pois assim eu poderia atravessá-lo com uma espada. Por que você o faria passar por isso? Se ele me ama, se é que ama, exigiu a garota. Sou tão desprezível que preferiria ver seu amigo morto a casado comigo. Eu, hesitou. Não posso lhe dizer o que quero dizer. A moça riu. E então, subitamente, se recompôs. Ela o está conduzindo para fora de seu apartamento. Seria melhor seguirmos. Enquanto Talaskar colocava os dedos sobre a mola que acionava a fechadura que mantinha o painel no lugar, Janzara conduziu Tarzan através de sua câmara em direção a uma porta em uma das paredes laterais, não a porta por onde sua escrava havia partido. Siga-me, sussurrou a princesa, e verá o que significa o amor de Janzara. Tarzan, não totalmente seguro de suas intenções, seguiu-a cautelosamente. Você está com medo, ela disse. O senhor não confia em mim. Bem, vem aqui e observe, por si mesmo, esta câmara antes de entrar. Komodo Florençal e Talaskar acabavam de entrar no apartamento quando Tarzan se aproximou da porta, ao lado da qual Janzara estava. Eles viram o chão ceder repentinamente sob seus pés e, um instante depois, Zotro havia desaparecido. Ao deslizar por uma rampa polida, ouviu uma gargalhada selvagem de Janzara, que o seguia para a escuridão do desconhecido. Komodo Florençal e Talaskar saltaram rapidamente pela câmara. Mais tarde demais, o chão que cedera sob os pés de Tarzan havia deslizado silenciosamente de volta ao lugar. Janzara permaneceu acima do local, tremendo de raiva e fitando o lugar onde o homem macaco havia desaparecido. Ela tremia como uma álamo ao vento tremia na tempestade louca de suas próprias paixões. Se não vier a mim, jamais irá a outro. Ela gritou. E então se virou e viu Komodo Florençal e Talaskar correndo em sua direção. O que se seguiu ocorreu tão rapidamente que seria impossível registrar os fatos no breve tempo que eles realmente consumiram. A cena se encerrou quase antes que Tarzan chegasse ao fundo da rampa e se levantasse do chão de terra sobre o qual havia sido depositado. A sala em que se encontrava era iluminada por várias velas queimando em nichos com barras de ferro. Em frente a ele, havia um pesado portão de barras de ferro, através do qual podia ver outro aposento iluminado, no qual um homem, com o queixo caído desalentadamente sobre o peito, estava sentado em um banco baixo. Ao som da entrada precipitada de Tarzan na câmara adjacente, o homem ergueu o olhar e, ao avistar Zuntual, saltou para ficar de pé. Rápido, para a sua esquerda, exclamou. E Tarzan, virando-se, viu duas bestas enormes,
de olhos verdes, agachadas para atacar. Seu primeiro impulso foi esfregar os olhos, como se quisesse apagar as figuras fantasmagóricas de um sonho perturbador, pois o que via eram dois gatos selvagens africanos comuns em contorno e marcações, mas gigantescos em tamanho. Por um instante, o homem macaco esqueceu-se de que tinha apenas um quarto do seu tamanho normal e que os gatos, que lhe pareciam tão grandes quanto leões adultos, eram, na realidade, exemplares médios da sua espécie. Ao se aproximarem dele, ele desembainhou sua espada, preparado para lutar por sua vida com esses grandes felinos, como tantas vezes fizera antes com seus poderosos primos de sua própria selva. Se conseguir contê-los até chegar a este portão, gritou o homem na câmara ao lado, posso deixá-lo passar. O parafuso está deste lado, mas, enquanto falava, um dos gatos avançou. Cômodo Florençal, roçando em Janzara, saltou para o ponto no chão onde Tarzan havia desaparecido e, ao ceder sob ele, ouviu um grito selvagem romper dos lábios da princesa de Veltopismaco. Então é você que ele ama. Ela gritou, mas ele não o terá não, nem mesmo na morte. E foi tudo o que Cômodo Florençal ouviu quando a chaminé negra o engoliu. Talascar, confrontada pela enfurecida Janzara, hesitou e, em seguida, recuou, pois a princesa avançava sobre ela com uma adaga desembainhada. Morra, escrava, ela gritou, enquanto se lançava contra o peito branco de Talascar, mas a escrava agarrou o pulso da outra, e um instante depois, ambas caíram, presas em um abraço. Juntas, elas rolaram pelo chão, a filha de Elcomoelego buscando cravar sua lâmina fina no peito da escrava, enquanto Talascar lutava para afastar o aço ameaçador e fechar suas mãos na garganta de sua antagonista. Assim que o primeiro gato investiu, o outro seguiu, para não ser privado de sua parte da carne da presa, pois ambos estavam famintos e vorazes. Enquanto o homem macaco enfrentava a investida do primeiro, desviando-se de seu ataque e saltando novamente para golpear seu flanco, Cômodo Florençal, que havia desembainhado sua espada ao entrar no aposento de Janzara, adentrou a toca subterrânea quase nas presas da segunda fera, que ficou tão desconcertada com o aparecimento repentino desse segundo humano que se virou e saltou para o extremo oposto da toca antes de reunir coragem para outro ataque. Na câmara acima, Talascar e Janzara lutavam ferozmente, duas tigresas em forma humana. Eles rolavam de um lado para o outro pela sala, esforçando-se e golpeando Janzara gritando, morra, escravo. Você não o terá. Mas Talascar manteve-se em silêncio e poupou o fôlego, de modo que, lentamente, estava superando a outra, quando por acaso rolaram sobre o mesmo local que levará Tarzan e Cômodo Florençal a fossa abaixo. Ao perceber o que havia acontecido, Janzara soltou um grito de terror. Os gatos! Os gatos! Ela gritou. E então os dois desapareceram no Poço Negro. Cômodo Florençal não seguiu o gato que havia recuado para o extremo oposto da fossa, mas saltou imediatamente em auxílio de Tarzan, e juntos repeliram a primeira fera enquanto recuavam em direção ao portão, onde o homem na câmara adjacente estava pronto para admiti-los à segurança de seu próprio aposento. Os dois gatos avançaram e recuaram, atacando rapidamente e fugindo com a mesma velocidade, pois haviam aprendido o sabor do aço afiado com o qual os humanos se defendiam. Os dois homens estavam quase no portão, mais um instante e poderiam saltar através dele. Os gatos investiram repetidas vezes e foram repelidos para o canto mais distante da fossa. O homem na câmara adjacente abriu o portão. Rápido! Ele exclamou. E no mesmo instante duas figuras emergiram da boca do poço. Abraçadas firmemente, rolaram para o chão da fossa, diretamente no caminho dos carnívoros em investida. Ao perceberem que Talascar e Janzara estavam expostas ao ataque selvagem das feras famintas, Tarzan e Cômodo Florençal correram rapidamente em direção às duas jovens. Assim como ocorrerá quando Cômodo Florençal fora lançado na fossa, os gatos foram surpreendidos pelo aparecimento repentino desses dois novos humanos e, no primeiro instante de surpresa, saltaram vivamente para a extremidade oposta da câmara. Janzara havia perdido sua adaga quando as duas garotas caíram no poço, e agora Talascar a viu no chão, ao lado dela. Soltando o apeto sobre a princesa, ela tomou a arma e saltou para ficar de pé. Já Tarzan e Cômodo Florençal estavam a seu lado e os felinos retornavam ao ataque. Janzara levantou-se lentamente, meio atordoada. Ela olhou ao redor, o terror desfigurando sua beleza maravilhosa, e ao fazer isso, o homem na câmara adjacente a viu. Janzara, ele gritou, minha princesa, eu venho. E agarrando o banco sobre o qual estava sentado, e a única coisa dentro da câmara que poderia ser convertida em uma arma, ele abriu o portão e saltou para a câmara onde os quatro agora enfrentavam as bestas completamente enfurecidas. Ambos os animais, sangrando por diversas feridas, estavam enfurecidos pela dor, raiva e fome. Gritando e rosnando, lançaram-se sobre as espadas dos dois homens, que haviam empurrado as meninas para trás e recuavam lentamente em direção ao portão. Em seguida, o homem com o banco juntou-se a Tarzan e Cômodo Florençal,
e os três repeliram os ataques dos carnívoros enfurecidos. O banco provou ser uma arma de defesa tão eficaz quanto as espadas, e assim, juntos, os cinco recuaram lentamente, até que, de repente sem o menor aviso, ambos os gatos saltaram rapidamente para um lado e se lançaram para trás do grupo, como se pressentissem que as mulheres seriam presas mais fáceis. Um deles esteve perto de se aproximar de Janzara, se o homem com o banco, aparentemente imbuído de fúria demoníaca, não tivesse saltado sobre ele com sua estranha arma, e o repelido com tanta desesperação que foi forçado a abandonar a princesa. Mesmo assim, o homem não cessou de persegui-lo, mas, brandindo o banco, perseguiu e seu companheiro com gritos tão aterrorizantes e golpes prodigiosos que, para escapar dele, ambos os gatos se esquivaram repentinamente para dentro da câmara que o homem havia ocupado, e antes que pudessem retornar ao ataque, ele, com o banco, bateu a porta e os trancou do lado oposto. Então, esse virou e encarou os quatro. Zoantrohago! Exclamou a princesa. Vossa escrava! Respondeu o nobre, ajoelhando-se e inclinando-se para trás, com os braços estendidos. Vossa Majestade salvou minha vida, Zoantrohago, disse Janzara. E depois de todas as indignidades que lhe causei, como posso recompensá-lo? Eu a amo, princesa. Como a senhora sabe há muito tempo, respondeu o homem. Mas agora é tarde demais, pois amanhã morrerei por vontade do rei. É como Eliago falou. E embora seja sua filha, não hesito em dizer que sua própria ignorância o impede de mudar uma decisão uma vez tomada. Eu sei, disse Janzara. Ele é meu pai, mas não o amo. Ele assassinou minha mãe em um acesso de ciúmes irracional. Ele é um tolo, o tolo dos tolos. De repente, ela se voltou contra os outros. Esses escravos fugiriam. Zoantrohago, ela exclamou. Com a minha ajuda, eles poderiam realizá-lo. Com a empresa deles, poderíamos também ter sucesso em escapar e encontrar asilo em sua própria terra. Se algum deles tiver poder suficiente em sua cidade natal, respondeu Zoantrohago. Este, disse Tarzan, vendo uma oportunidade milagrosa de liberdade, é o filho de Adendrohaques, rei de Trohanadão Macus, o filho mais velho, e Zertolosto. Janzara olhou para Tarzan um momento depois que ele terminou de falar. Eu fui má, Zoantuou, disse ela, mas pensei que o queria. E sendo filha de um rei, raramente me foi negado algo que desejei. E então, dirigindo-se a Talascar, leve seu homem, minha jovem, e que seja feliz com ele. E empurrou Talascar gentilmente em direção ao homem macaco, mas Talascar recuou. O senhor está enganado, Janzara, ela disse. Eu não amo Zoantuou, nem ele me ama. Commodore Florençal olhou rapidamente para Tarzan, como se esperasse que ele negasse prontamente a veracidade da declaração de Talascar, mas o homem macaco apenas assentiu com a cabeça. Quer dizer, indagou Commodore Florençal, que o senhor não ama Talascar, e fitou diretamente os olhos de seu amigo. Pelo contrário, eu a amo muito, respondeu Tarzan, mas não da maneira que você acreditou, ou deveria dizer temeu. Eu a amo porque ela é uma boa moça, gentil e uma amiga leal, e também porque ela estava em apuros e precisava do amor e da proteção que somente você e eu poderíamos lhe dar. Mas, como um homem ama a sua companheira, eu não a amo, pois tenho minha própria companheira em meu país, além dos espinhos. Commodore Florençal não disse mais nada, mas pensou muito. Ele refletiu sobre o que significaria retornar à sua própria cidade, onde era o Zertalosto, e onde, por todos os costumes seculares, seria esperado que se casasse com uma princesa de outra cidade. Mas ele não desejava uma princesa, ele queria Talascar, a jovem escrava de Veltopismaco, que mal conhecia a própria mãe. Muito provavelmente, nunca ouvirá falar de seu pai. Caso sua mãe o conhecesse, ele a desejava, mas só poderia tê-la em Trohanadão Macus como escrava. Seu amor por ela era genuíno, e por isso ele não a insultaria pensando algo assim. Se não pudesse torná-la sua princesa, não a teria de forma alguma. E assim como Commodore Florençal, filho de Adendrohaques, ficou triste. Mas ele não tinha muito tempo para se deter em sua tristeza, pois os outros estavam planejando os melhores meios de fuga. Os guardas vêm alimentar os gatos deste lado, disse Zoantrohago, indicando uma pequena porta na parede da fossa oposta que levava à câmara em que ele havia sido encarcerado. Sem dúvida, ela também não está trancada, disse Janzara, pois um prisioneiro não poderia alcançá-la sem atravessar esta câmara onde os gatos eram mantidos. Veremos, disse Tarzan, e dirigiu-se à porta. Um momento foi suficiente para forçá-la a abrir, revelando um corredor estreito além. Um após o outro, os cinco rastejaram pela pequena abertura, e seguindo o corredor, acenderam uma crividade, iluminando seu caminho com velas retiradas do covil dos carnívoros. No alto, uma porta se abriu para um corredor largo, a uma curta distância do qual se encontrava um guerreiro, evidentemente de guarda diante de uma porta. Janzara espiou pela pequena fenda que Tarzan havia aberto na porta e viu o corredor e o homem. Ótimo!
exclamou ela. É meu próprio corredor, e o guerreiro está de guarda diante da minha porta. Eu o conheço bem, por meio de mim. Ele tem evitado o pagamento de seus impostos nos últimos 30 meses. Ele daria a vida por mim. Venha, não temos nada a temer. E avançando corajosamente pelo corredor, ela se aproximou do sentinela, com os demais a seguirem, até que a reconhecesse. Havia o perigo de que o sujeito desse o alarme, mas no momento em que viu quem era, tornou-se ser em suas mãos. Você está cego, ela lhe disse. Se a princesa Janzara assim o deseja, ele respondeu. Ela lhe disse o que desejava: 5 diademas e alguns pesados mantos de guerreiro. Ele observou aqueles que estavam com ela, evidentemente, reconheceu Zontorrago e adivinhou quem eram os outros 2 homens. Não apenas ficarei cego por minha princesa, disse ele, mas amanhã estarei morto por ela. Busque 6 diadetes. Então, disse a princesa. Então, ela se voltou para Komodo Florençal. Vossa Alteza é o príncipe real de Torhanadão-Macus? Ela perguntou. Eu sou. Respondeu ele. E se lhe mostrarmos o caminho para a liberdade, o senhor não nos escravizará. Eu os levarei à cidade como meus próprios escravos e, em seguida, os libertarei. Respondeu ele. É algo que raramente, ou nunca, foi feito. Refletiu ela. Não na memória de nenhum homem vivo em Veltopismaco. Gostaria de saber se seu pai permitirá. A questão não é sem precedentes, respondeu Komodo Florençal. Foi feito, mas raramente, embora tenha sido feito. Creio que poderá sentir-se seguro de uma calorosa recepção na corte de Adendrohaques, onde a sabedoria de Zontorrago não passará despercebida nem desmerecida. Demorou muito tempo até que o guerreiro retornasse com as diademas. Seu rosto estava coberto de suor e suas mãos, de sangue. Tive que lutar por eles, disse ele. E teremos que lutar para usá-los se não nos apressarmos. Aqui, príncipe. Trouxe-lhe armas. E entregou uma espada e uma adaga a Zontorrago. Eles montaram rapidamente. Foi a primeira experiência de Tarzan em um dos pequenos e ágeis cavalos dos Minunianos, mas ele achou a sela bem projetada e o diadete facilmente controlável. Eles me seguirão pelo corredor do rei, explicou Urarka, o guerreiro que havia buscado as diademas. Seria melhor, então, partir por uma das outras saídas. Torhanadão-Macus fica a leste de Veltopismaco, disse Zontorrago. E se partimos pelo corredor das mulheres com 2 escravos de Torhanadão-Macus? Eles presumirão que estamos indo para lá, mas se partimos por outro corredor, não terão certeza, e se perderem mesmo que um pouco de tempo para iniciar a perseguição, isso nos dará uma vantagem considerável. Se seguirmos diretamente para Torhanadão-Macus, seremos quase certamente alcançados, pois os diadetes mais velozes serão utilizados em nossa perseguição. Nossa única esperança reside em enganá-los quanto à nossa rota ou destino, e para realizar isso, acredito que devemos partir pelo corredor dos guerreiros ou pelo corredor dos escravos, cruzar as colinas ao norte da cidade, contornar amplamente para o norte e leste, não virando para o sul até estarmos bem além de Torhanadão-Macus. Dessa forma, podemos nos aproximar daquela cidade pelo leste, enquanto nossos perseguidores patrulham o país a oeste de Torhanadão-Macus até Veltopismaco. Partamos pelo corredor dos guerreiros. Então, sugeriu Janzara. As árvores e arbustos nos ocultarão enquanto contornamos a cidade pelo norte, disse Komodo Florençal. Devemos partir imediatamente, instou Urarka. Vá primeiro, então, com a princesa, disse Zontorrago, pois há possibilidade de que a guarda na entrada deixe passar com sua comitiva. Nos protegeremos bem com as capas de nossos guerreiros. Venha, e lidere o caminho. Com Janzara e Urarka à frente e os demais seguindo de perto, eles se moveram a um trote constante ao longo do corredor circular em direção ao corredor dos guerreiros. E foi somente quando entraram neste último que qualquer sinal de perseguição se manifestou. Mesmo assim, embora ouvissem as vozes de homens atrás deles, hesitaram em acelerar o passo, para não despertar as suspeitas dos guerreiros na sala de guarda, pela qual deveriam passar perto da entrada do corredor. Nunca o corredor dos guerreiros pareceu tão longo a nenhum dos Veltopismacusianos do grupo quanto naquela noite. Nunca desejaram tanto correr com seus diadetes como agora, mas mantiveram seus montados em um ritmo constante que jamais sugeriria ao mais desconfiado que ali estavam 6 pessoas buscando escapar, a maioria delas da morte. Eles haviam chegado quase à saída quando perceberam que a perseguição havia se transformado no corredor dos guerreiros atrás deles e que seus perseguidores avançavam a passos rápidos. Janzara e Urarka aproximaram-se do sentinela na entrada do corredor, enquanto ele saía para barrar sua passagem. A princesa Janzara, anunciou Urarka. Saudemos a princesa Janzara. A princesa jogou para trás o capuz da capa do guerreiro que vestia, revelando seus traços, bem conhecidos por todos os guerreiros da cúpula real, e bem temido. O sujeito hesitou. Saia da frente, homem, gritou a princesa.
ou eu o atropelo. Um grande grito surgiu atrás deles. Guerreiros em diadetes velozmente galopantes avançavam pelo corredor em sua direção. Os guerreiros gritavam algo, cujo sentido era encoberto pelo ruído, mas o sentinela estava desconfiado. Aguarde até que eu chame o Novan da guarda. Princesa, ele exclamou. Algo está errado e não ouso deixar ninguém passar sem autorização, mas espere. Aqui está ele. E o grupo virou-se em suas celas para ver um Novan emergindo da porta da sala da guarda, seguido por vários guerreiros. Cavalguem! Gritou Janzara, impulsionando seu diadete diretamente para o único sentinela em seu caminho. Os demais ergueram suas montares rapidamente em perseguição. O sentinela caiu, golpeando valentemente com sua espada as pernas e os ventres dos diadetes voadores. Novan e seus homens saíram correndo da sala da guarda a tempo de colidir com os perseguidores, que imediatamente presumiram ser membros tadios do grupo em fuga. Os breves minutos em que estes lutaram, antes que explicações pudessem ser dadas e compreendidas, deram aos fugitivos tempo para passar entre as árvores para o lado oeste da cidade, virando para o norte, rumo às colinas que eram vagamente visíveis na luz de uma noite clara, mas sem lua. Orar, que afirmava conhecer perfeitamente as trilhas da colina, liderava o caminho, com os demais seguindo o mais de perto possível, como do Florençal e Tarzan vinham na retaguarda. Assim, prosseguiram em silêncio pela noite, serpenteando por trilhas montanhosas e escarpadas, saltando de rocha em rocha onde a própria trilha não conseguia encontrar apoio, deslizando para ravinas úmidas, escalando através de mato espesso e madeira ao longo de trilhas semelhantes a túneis que seguiam suas sinuosidades, ou subindo por seus lados opostos até estreitas cristas ou amplos planaltos. E durante toda a noite, nenhum sinal de perseguição se manifestou. Finalmente chegou a manhã, com ela, do cume de uma alta crista, um panorama de ampla planície estendendo-se para o norte, de colinas distantes, de florestas e de rios. Decidiram, então, descer a uma das numerosas clareiras semelhantes a parques que podiam ver aninhadas nas colinas abaixo, e ali descansar suas montares e permitir que se alimentassem, pois o trabalho da noite fora árduo para elas. Sabiam que nas colinas poderiam se esconder quase indefinidamente, tão selvagens e pouco percorridas eram, e assim acamparam uma hora após o nascer do sol em um pequeno vale em forma de taça, cercado por grandes árvores, e deram água e alimento a seus animais com uma sensação de segurança maior do que sentiram desde que deixaram Veltopísmaco. Orar saiu a pé e matou algumas codornas, enquanto Tarzan fisgou alguns peixes no riacho. Eles prepararam e comeram. Então, revezando-se na guarda, os homens dormiram até a tarde, pois nenhum deles havia dormido na noite anterior. Retomando seu voo no meio da tarde, eles já estavam bem longe na planície quando a escuridão os alcançou. Como do Florençal e Zontorrago cavalgavam longe pelos flancos e todos procuravam um local adequado para acampar, foi Zontorrago quem o encontrou. Quando todos se reuniram ao seu redor, Tarzan não viu nada na luz minguante do dia que se assemelhasse a um bom local para acampamento mais do que qualquer outro ponto na planície aberta. Havia um pequeno agrupamento de árvores, mas eles já haviam passado por muitos agrupamentos semelhantes, e não havia nada neste que parecesse oferecer maior segurança do que qualquer outro. Na verdade, para Tarzan, o local parecia tudo, menos um acampamento desejável. Não havia água. Havia pouco abrigo contra o vento e nenhum contra um inimigo, mas talvez estivessem indo para as árvores. Isso seria melhor. Ele contemplou os galhos altivos com carinho. Como pareciam enormes essas árvores! Ele os conhecia pelo que eram e sabia que eram árvores de tamanho apenas mediano, mas, para ele, agora erguiam suas copas como verdadeiros gigantes. Entrarei primeiro, ouviu Commodore Florençal dizer, e virou-se para saber a que ele se referia. Os outros três homens estavam em pé na boca de um buraco grande, para o qual olhavam. Tarzan sabia que a abertura era a entrada da toca de um ratel, membro africano da família dos texugos, e se perguntava por que algum deles desejaria entrar nela. Tarzan nunca apreciou a carne do ratel. Ele se aproximou e juntou-se aos outros, e ao fazê-lo, viu Commodore Florençal rastejar para a abertura, com sua espada desembainhada na mão. Por que ele está fazendo isso? Perguntou ele a Zontorrago. Para expulsar ou matar o Cambon. Se ele estiver lá, respondeu o príncipe, dando ao ratel seu nome minoniano. E por quê? Perguntou Tarzan. Certamente, você não come sua carne. Não, mas desejamos sua casa para passar a noite, respondeu Zontorrago. Eu havia me esquecido de que você não é minoniano. Passaremos a noite nas câmaras subterrâneas do Cambon, a salvo dos ataques do gato ou do leão. Seria melhor se estivéssemos lá agora. Está é uma má hora da noite para os minonianos estarem vagando pela planície ou na floresta, pois é nesta hora que o leão caça. Poucos minutos depois, Commodore Florençal emergiu do buraco. O Cambon não está lá, disse ele. A toca está deserta. Encontrei apenas uma cobra, a qual matei. Entre, Orar,
e Janzara e Talascar o seguirão. Vocês têm velas. Eles tinham. E um por um desapareceram na boca do buraco, até que Tarzan, que pedirá para ficar por último, permaneceu sozinho na noite que se aproximava, contemplando a entrada da toca do ratel, com um sorriso nos lábios. Parecia-lhe ridículo que Tarzan dos macacos estivesse sequer contemplando esconder-se de Numa no buraco de um ratel, ou, pior ainda, esconder-se de Scree, o gato selvagem. E, enquanto ali estava sorrindo, uma massa surgiu vagamente entre as árvores. Os diadetes, que estavam perto, soltos, bufaram e saltaram para longe, e Tarzan virou-se para enfrentar o maior leão que jamais vira, um leão que se erguia mais de 2 vezes a altura do homem macaco acima dele. Quão tremendo, quão inspirador Numa parecia para alguém do tamanho de um minuniano. O leão agachou-se, com a cauda estendida, a ponta movendo-se suavemente, mas o homem macaco não se deixou enganar. Ele previu o que estava por vir, e mesmo quando o grande felino saltou, virou-se e mergulhou de cabeça na toca do ratel, e atrás dele a terra solta chacoalhou, empurrada para a boca da toca por Numa ao aterrissar no local onde Tarzan havia estado. Por 3 dias, os 6 viajaram para o leste, e então, no 4º dia, viraram para o sul. Uma grande floresta se erguia no distante horizonte sul, estendendo-se também amplamente para o leste. Ao sudoeste, encontrava-se Trohanadão-Macu, uma jornada de 2 dias para seus exaustos diadetes. Tarzan frequentemente se perguntava qual descanso as pequenas criaturas obtinham. À noite, eram soltos para pastar, mas seu conhecimento dos hábitos dos carnívoros o assegurava de que os minúsculos antílopes deviam passar a maior parte de cada noite em vigília aterrorizada ou em fuga. Contudo, todas as manhãs, estavam de volta ao acampamento, aguardando a vontade de seus donos, que não tenham escapado, para nunca mais voltar. Deve-se, sem dúvida, a 2 fatos. Uma razão é que eles são criados há séculos nas cúpulas dos minunianos, não conhecem outra vida além daquela com seus mestres, de quem esperam alimento e cuidados, e a outra é a extrema bondade e afeição que os minunianos dedicam às suas belas bestas de carga, o que conquistou o amor e a confiança dos pequenos animais a tal ponto que o diadete se sente mais satisfeito quando está na companhia do homem. Foi durante a tarde do 4º dia de voo que Talascar repentinamente chamou a atenção deles para uma pequena nuvem de poeira muito distante, atrás deles. Por muito tempo, os 6 observaram-no atentamente, à medida que aumentava de tamanho e se aproximava. Pode ser a tão aguardada busca, disse Zontorrago, ou alguns do meu próprio povo de Trohanadão-Macus, sugeriu Comodo Florençal. Sejam quem forem, superam-nos em número, disse Janzara. E penso que devemos procurar abrigo até sabermos a sua identidade. Podemos alcançar a floresta antes que nos alcancem, disse Orarco, e na floresta poderemos iludi-los, se necessário. Temo a floresta, disse Janzara. Não temos alternativa, disse Zontorrago, mas mesmo agora duvido que possamos alcançá-lo antes deles. Vamos, precisamos ser rápidos. Nunca antes Tarzan dos macacos havia coberto o terreno tão rapidamente sobre o dorso de um animal. Os diadetes voavam pelo ar em grande salto. Atrás deles, o núcleo da nuvem de poeira se transformará em uma dúzia de guerreiros montados, contra os quais suas 4 lâminas seriam impotentes. Sua única esperança, portanto, residia em alcançar a floresta antes de seus perseguidores, e agora parecia que teriam sucesso. Em seguida, que não teriam. A floresta, que há pouco parecia distante, parecia avançar em sua direção enquanto Tarzan observava à frente, entre os pequenos chifres de sua montaria graciosa, e atrás, o inimigo ganhava terreno. Eram Veltopes macusianos, estavam agora suficientemente próximos para que os dispositivos em seus capacetes pudessem ser vistos, e haviam reconhecido sua presa, pois gritaram para que parassem, chamando vários deles pelo nome. Um dos perseguidores avançou mais do que os demais. Ele veio agora logo atrás de Zontorrago, que cavalgava lado a lado com Tarzan, na retaguarda de seu grupo. Meio corpo à frente de Zontorrago estava Janzara. O homem chamou-a em voz alta. Princesa, exclamou ele, o perdão do rei a todos vocês, caso nos devolvam os escravos. Renda-se, tudo será perdoado. Tarzan dos macacos ouviu e se perguntou o que os Veltopes macusianos fariam. Deve ter sido uma grande tentação, e ele sabia disso. Não fosse por Talascar, ele os teria aconselhado a recuar para junto de seus amigos, mas não permitiria que a escrava fosse sacrificada. Ele desembainhou sua espada e recuou ao lado de Zontorrago, embora o outro nunca tenha adivinhado seu propósito. Rendam-se, e tudo será perdoado, gritou o perseguidor novamente. Jamais, exclamou Zontorrago. Jamais, ecoou Janzara. As consequências são suas, bradou o mensageiro, e eles se precipitaram, perseguidores e perseguidos, em direção à floresta escura, enquanto, de dentro de sua boda,
Olhos selvagens observavam a corrida insana e línguas vermelhas lambiam lábios famintos em antecipação. Tarzan sentiu-se satisfeito ao ouvir a resposta dada tanto por Zontorrago quanto por Janzara, que ele havia considerado companheiros agradáveis e bons camaradas. A atitude de Janzara mudará completamente desde o instante em que se juntará a eles na tentativa de fuga. Ela não era mais a filha mimada de um déspota, mas sim uma mulher em busca da felicidade através do novo amor que encontrara, ou do antigo amor que acabará de descobrir, pois frequentemente dizia a Zontorrago que sabia agora que sempre o amara, e essa novidade em sua vida a tornou mais atenciosa e amorosa com os outros. Ela parecia agora estar tentando compensar Talascar pela crueldade de seu ataque contra ela quando a vira pela primeira vez. Sua paixão insana por Tarzan, ela agora conhecia em sua verdadeira luz porque lhe fora negado. Ela o desejava, e o teria tomado como seu príncipe para desafiar seu pai, a quem odiava. Cômodo Florençal e Talascar sempre cavalgavam juntos, mas nenhuma palavra de amor Trohanadão Macusiano dirigia à orelha da pequena escrava. Uma grande resolução cristalizava-se em sua mente, mas ainda não havia assumido uma forma definida. E Talascar, aparentemente feliz apenas por estar perto dele, cavalgou alegremente pelos primeiros dias da única liberdade que jamais conhecera, mas agora tudo fora esquecido, exceto o perigo imediato de captura e seus concomitantes alternativos, a morte e a escravidão. Os 6 instigaram seus cavalos exaustos a seguir em frente. A floresta estava tão próxima agora. Se pudessem alcançá-lo. Ali, um guerreiro poderia ser tão bom quanto 3, e as probabilidades contra ele seriam reduzidas, pois na floresta os 12 não poderiam enfrentá-los de uma só vez e, com manobras cuidadosas, sem dúvida poderiam separá-los. Eles iriam ter sucesso. Um grande grito subiu aos lábios de Orar quando seu diadete saltou para as sombras das primeiras árvores, e os outros o acompanharam, por um breve instante, até que morreu em seus lábios ao verem uma mão gigante estender-se e arrancar Orar de sua cela. Eles tentaram parar e virar suas montarias, mas foi tarde demais. Já estavam na floresta. Ao seu redor, havia uma horda dos horríveis Ertalocolos. Um a um, foram arrancados de seus diadetes, enquanto seus perseguidores, que devem ter visto o que estava acontecendo logo dentro da floresta, viraram e galoparam para longe. Talascar, contorcendo-se sob o domínio de uma lalifêmea, voltou-se para Cômodo Florençal. Adeus, ela exclamou. Este, enfim, é o fim, mas posso morrer perto de você. Assim, sou mais feliz morrendo do que vivi até que você chegasse a Veltopismaco. Adeus, Talascar, ele respondeu. Vivendo, não ousei lhe dizer, mas, morrendo, posso proclamar meu amor. Diga-me que me amou, de todo o meu coração. Cômodo Florençal, pareciam ter esquecido que existia algo além deles mesmos. Na morte, estavam sozinhos com seu amor. Tarzan se viu na mão de um macho e também se viu a questionar, mesmo diante da morte certa, como ocorreu que essa grande banda de machos e fêmeas ela lhe estivesse caçando em conjunto, e então notou as armas dos machos. Não eram mais os grosseiros porretes e as pedras de arremesso que outrora carregavam mais longas e elegantes lanças, arcos e flechas, e agora a criatura que o segurava o havia erguido até a altura de seu rosto. Examinando, Tarzan viu um olhar de reconhecimento e espanto cruzar as feições bestiais e, por sua vez, reconheceu seu captor. Ele era filho da primeira mulher. Tarzan não esperou para conhecer o temperamento de seu antigo conhecido. Possivelmente, suas relações foram alteradas agora. Possivelmente, não o foram. Ele recordou a devoção canina da criatura quando a vira pela última vez e a colocou à prova imediatamente. Me solte, ele sinalizou, peremptoriamente, e diga ao seu povo que solte todo o meu povo. Não lhes causem dano. Instantaneamente, a grande criatura depositou Tarzan suavemente no chão, e imediatamente, sinalizou aos seus companheiros que fizessem o mesmo com seus cativos. Os homens fizeram imediatamente como lhes foi ordenado, e todas as mulheres, exceto uma. Ela hesitou. O filho da primeira mulher saltou em direção a ela, sua lança erguida como um chicote, e a fêmea se encolheu, colocando Talascar no chão. Muito orgulhoso, o filho da primeira mulher explicou a Tarzan, da melhor forma que pôde, a grande mudança que ocorrerá entre os Alali desde que o homem macaco dera armas aos homens e o filho da primeira mulher descobriu que um uso adequado delas significaria para os machos de sua espécie. Agora, cada homem tinha uma mulher cozinhando para ele pelo menos uma, e alguns deles, os mais fortes, tinham mais de uma. Para entreter Tarzan e mostrar-lhe os grandes avanços que a civilização havia alcançado na terra dos Ertalocolos, o filho da primeira mulher agarrou uma fêmea pelos cabelos e, arrastando-a até si, desferiu-lhe fortes golpes na cabeça e no rosto com o punho cerrado. A mulher caiu de joelhos e acariciou-lhe as pernas, fitando com saudade, o rosto radiante de amor e admiração. Naquela noite, os 6 dormiram ao relento, cercados pelos grandes Ertalacolos, e no dia seguinte iniciaram a travessia da planície em direção a Trohanadômaco.
onde Tarzan havia decidido permanecer até recuperar seu tamanho normal, momento em que faria um esforço determinado para abrir caminho através da floresta de espinhos até sua própria terra. Os Ertalacolos os acompanharam por uma curta distância na planície, e tanto homens quanto mulheres tentaram, à sua maneira rude e selvagem, demonstrar a Tarzan sua gratidão pela mudança que ele havia promovido entre eles e pela nova felicidade que lhes havia proporcionado. 2 dias depois, os 6 fugitivos aproximaram-se das cúpulas de Trohanadamaku. Eles haviam sido avistados por sentinelas quando ainda estavam a grande distância, e um grupo de guerreiros cavalgou para encontrá-los, pois é sempre prudente conhecer a natureza dos negócios de um visitante em Minuni antes que ele se aproxime demais de sua casa. Quando os guerreiros descobriram que Komodo Florensal e Tarzan haviam retornado, gritaram de alegria, e vários deles galoparam rapidamente de volta à cidade para espalhar a notícia. Os fugitivos foram conduzidos imediatamente à sala do trono de Adendrohakis, e ali aquele grande governante tomou seu filho em seus braços e chorou. Tamanha era sua felicidade por tê-lo de volta em segurança. Ele também não se esqueceu de Tarzan, embora levasse algum tempo para que ele e os demais Trohanadalancusianos se acostumassem ao fato de que aquele homem, não maior do que eles, era o grande gigante que havia habitado entre eles algumas luas atrás. Adendrohakis chamou Tarzan ao pé do trono, e ali, perante os nobres e guerreiros de Trohanadamaku, fez dele um Zertol, ou príncipe, e lhe deu diademas e riquezas, alocando-lhe aposentos adequados à sua posição, rogando-lhe que permanecesse sempre entre eles. Janzara, Zontorrago e Orark receberam sua liberdade e permissão para permanecer em Trohanadamaku, e então Komodo Florensal conduziu Talascar aos pés do trono. E agora, para mim, peço um favor, Adendrohakis, disse ele. Como Zertolosto, sou obrigado por costume a desposar uma princesa prisioneira, tomada de outra cidade, mas nesta escrava encontrei aquela que amo. Permita-me renunciar aos meus direitos ao trono e tê-la em vez disso. Talascar ergueu a mão como se quisesse discordar, mas Komodo Florensal não a deixou falar, e então Adendrohakis se levantou e desceu os degraus, ao pé dos quais Talascar estava, e tomando-a pela mão, conduziu-a a um lugar ao lado do trono. O senhor está obrigado apenas pelo costume, Komodo Florensal, disse ele, a se casar com uma princesa, mas o costume não é lei. Um Trohanadalmusiano pode se casar com quem desejar, e embora estivesse obrigado por lei, disse Talascar, a se casar com uma princesa, ainda assim poderia se casar comigo, pois sou filha de Talascago, rei de Mandalamaku. Minha mãe foi capturada pelos Veltopismacusianos alguns meses antes do meu nascimento, que ocorreu na mesma câmara em que Komodo Florensal me encontrou. Ela me ensinou a levar minha vida antes de me unir a alguém que não fosse um príncipe, mas eu teria esquecido seus ensinamentos se Komodo Florensal fosse apenas filho de um escravo. Que ele era filho de um rei, eu não sonhava até a noite em que deixamos Veltopismaku, e eu já lhe havia entregado meu coração muito antes. Embora ele não soubesse disso, semanas se passaram e nenhuma mudança ocorreu com Tarzan dos Macacos. Ele estava feliz em sua vida com os Minunianos, mas sentia saudades de seu próprio povo e da companheira que estaria sofrendo por ele, e assim determinou partir como estava, atravessar a floresta de espinhos e seguir em direção ao lar, confiando na sorte para escapar dos inúmeros perigos que infestariam seu caminho, e talvez voltar ao seu tamanho normal em algum momento da longa jornada. Seus amigos tentaram dissuadi-lo, mas ele estava determinado, e por fim, sem mais delongas, partiu para o sudeste, na direção que acreditava ser o ponto onde havia entrado na terra dos Minuni. Akamaku, um corpo composto por 1000 guerreiros montados, acompanhou-o até a grande floresta e lá, após alguns dias de espera, o filho da primeira mulher o encontrou. Os Minunianos despediram-se dele, e enquanto os observava partir em seus graciosos animais, algo subiu em sua garganta. Algo que só surgia naquelas raras ocasiões em sua vida em que Tarzan dos Macacos conhecia o significado da saudade de casa. O filho da primeira mulher e sua banda selvagem escoltaram Tarzan até a borda da floresta de espinhos. Além disso, não puderam ir mais longe. Um momento depois, eles o viram desaparecer entre os espinhos, com um aceno de despedida. Por 2 dias, Tarzan, não maior que um minuniano, abriu caminho pela floresta de espinhos. Ele encontrou pequenos animais que agora eram grandes o suficiente para serem perigosos para ele, mas não encontrou nada com o qual não pudesse lidar. À noite, ele dormia nas tocas dos animais maiores que cavavam túneis. Aves e ovos constituíam sua fonte de alimento. Durante a segunda noite, ele acordou com uma sensação de náusea o invadindo. Uma premonição de perigo o assaltou. Estava escuro como um túmulo na toca que ele havia escolhido para passar a noite. De repente, ocorreu-lhe a ideia de que poderia estar prestes a passar pela provação de recuperar sua estatura normal. Que isso ocorresse enquanto ele estivesse enterrado nessa pequena toca significaria a morte, pois seria esmagado,
estrangulado ou sufocado antes de recuperar a consciência. Já se sentia tonto, como alguém à beira da inconsciência. Ele cambaleou até os joelhos e se arrastou pela íngreme aclividade que levava à superfície. Ele chegaria a tempo. Ele cambaleou. De repente, uma lufada de ar fresco da noite atingiu suas narinas. Ele cambaleou até se levantar. Ele estava ausente. Ele estava livre. Atrás dele, ouviu um rosnado grave. Empunhando sua espada, ele avançou entre as árvores espinhosas. Não sabia até onde ele foi, nem em que direção. Ainda estava escuro quando ele tropeçou e caiu inconsciente no chão. Avaziri, retornando da aldeia de Obebe, o canibal, viu um osso jazendo ao lado da trilha. Isso por si só não era nada notável. Muitos ossos jazem ao longo de trilhas selvagens na África. Mas esse osso o fez hesitar. Era o osso de uma criança. Nem isso, por si só, seria suficiente para deter um guerreiro que se apressava por um país hostil, rumo ao seu povo. Mas Uzula ouvirá contos estranhos na aldeia de Obebe, o canibal, onde a fofoca o levará em busca de seu amado mestre, o grande Bwana. Obebe não havia visto nem ouvido falar de Tarzan dos macacos. Há anos ele não via o gigante branco. Ele assegurou a Uzula esse fato diversas vezes, mas, de outros membros da tribo, os Vaziri souberam que um homem branco havia sido mantido prisioneiro por Obebe por um ano ou mais e que, há algum tempo, havia escapado. Inicialmente, Uzula pensou que aquele homem branco pudesse ser Tarzan, mas, ao verificar informação sobre o tempo decorrido desde a captura do homem, soube que não poderia ser seu mestre. Assim, retornou pela trilha em direção à casa. Contudo, ao ver o osso da criança ao longo da trilha, a vários dias de distância, recordou a história da desaparecida e hesitou, apenas por um momento, para observar o osso. E, ao olhar, ele viu algo mais, uma pequena bolsa de pele, que jazia entre alguns ossos a poucos metros da trilha. Uzula curvou-se e pegou a sacola. Ele abriu e despejou um pouco do conteúdo na palma da mão. Ele sabia o que eram as coisas e sabia que haviam pertencido a seu mestre, pois Uzula era um chefe que sabia muito sobre os assuntos de seu mestre. Eram estes os diamantes que haviam sido roubados do grande Bwana muitos anos antes pelos homens brancos que haviam encontrado Opa. Ele os levaria de volta à senhora do Big Bwana. 3 dias depois, enquanto se movia silenciosamente pela trilha próxima à grande floresta de espinhos, ele parou subitamente, com a mão que segurava sua lança pesada tensa em prontidão. Em um pequeno espaço aberto, ele viu um homem quase nu, deitado no chão. O homem estava vivo. Ele o viu se mover, mas o que ele estava fazendo? Uzula aproximou-se sorrateiramente, sem fazer barulho. Ele se moveu até conseguir observar o homem de outro ângulo, e então, viu uma cena horrível. O homem era branco, e jazia ao lado da carcaça de um búfalo morto há muito tempo, devorando avidamente os restos de couro que ainda se agarravam aos ossos esbranquiçados. O homem ergueu um pouco a cabeça e Úrsula, tendo uma visão melhor de seu rosto, soltou um grito de horror. Então, o homem ergueu o olhar e sorriu. Era o Big Bwana. Úrsula correu até ele e o ergueu sobre seu joelho, mas o homem apenas ria e balbuciava como uma criança. Ao seu lado, preso em um dos chifres do búfalo, estava o medalhão dourado do grande Bwana, com os grandes diamantes incrustados. Úrsula o substituiu ao redor do pescoço do homem. Ele construiu um abrigo forte para si nas proximidades e caçou alimento, e por muitos dias permaneceu ali até que a força do homem retornasse, mas sua mente não voltou. E assim, nessa condição, o fiel Úrsula conduziu seu mestre para casa. Encontraram muitas feridas e hematomas em seu corpo e cabeça, algumas antigas, outras recentes, algumas triviais, outras sérias, e enviaram à Inglaterra para que um grande cirurgião viesse à África e tentasse reparar o pobre ser que outrora fora Tarzan dos macacos. Os cães que outrora haviam amado Lord Greystoke se afastaram dessa criatura insensata. J. A. de Balja, o leão dourado, rosnou quando o homem foi conduzido em cadeira de rodas perto de sua jaula. Korak, o assassino, andava de um lado para o outro em mudo desespero, pois sua mãe estava a caminho da Inglaterra. E qual seria o efeito sobre ela deste golpe terrível? Ele hesitou até mesmo em contemplá-lo. Camis, o curandeiro, procurara incansavelmente por sua filha, desde que o demônio do rio a roubara da aldeia de Obebe, o canibal. Ele havia feito peregrinações a outras aldeias, algumas delas remotas de seu próprio país, mas não encontrou nenhum vestígio dela ou de seu raptor. Ele retornava de mais uma busca infrutífera que se estendera para o leste da aldeia de Obebe, contornando a grande floresta de espinhos a poucos quilômetros ao norte de Ugogo. Era o início da manhã. Ele acabará de desmontar seu acampamento solitário e iniciar a última etapa de sua jornada de volta para casa quando seus olhos aguçados e experientes descobriram algo à beira de uma pequena clareira a 100 jardas à sua direita. Ele teve apenas um vislumbre de algo que não fazia parte da vegetação circundante. Ele não sabia o que era,
mas o instinto o impelia a investigar. Avançando cautelosamente, ele logo identificou o objeto como um joelho humano, apenas visível acima da grama baixa que cobria a clareira. Ele se aproximou sorrateiramente, e de repente, seus olhos se estreitaram e sua respiração produziu um único e estranho som, enquanto era aspirada rapidamente entre seus lábios, em uma reação mecânica de surpresa, pois o que ele viu foi o corpo do demônio do rio deitado de costas, com um joelho flexionado, o joelho que ele havia visto acima das gramíneas. Com a lança avançada e pronta, ele se aproximou até ficar sobre o corpo imóvel. O demônio do rio estava morto, ou dormindo. Apoiando a ponta de sua lança contra o peito marrom, Camis cutucou. O demônio não despertou. Então, ele não estava dormindo, nem parecia estar morto. Camis ajoelhou-se e colocou o ouvido sobre o coração do outro. Ele não estava morto. O curandeiro pensou rapidamente. Em seu íntimo, ele não acreditava em demônios fluviais. Contudo, havia a possibilidade de que tais seres existissem e talvez este estivesse fingindo inconsciência, ou temporariamente ausente da carne que assumia como disfarce para poder circular entre os homens sem despertar suspeitas. Mas, também, era o raptor de sua filha. Esse pensamento o encheu de raiva e coragem. Ele deve extrair a verdade daqueles lábios, mesmo que a criatura fosse um demônio. Ele desenrolou um pouco de corda de fibra da cintura, e virando o corpo sobre as costas, rapidamente amarrou os pulsos atrás dele. Então, ele sentou-se ao lado para esperar. Demorou 1 hora para que sinais de retorno da consciência aparecessem, e então o demônio do rio abriu os olhos. Onde está minha filha? Exigiu o curandeiro. O demônio do rio tentou libertar seus braços, mas eles estavam amarrados com muita força. Ele não respondeu à pergunta de Camis. Era como se ele não tivesse ouvido. Ele parou de se debater e voltou a se deitar, descansando. Após algum tempo, ele abriu os olhos novamente e ficou olhando para Camis, mas não falou. Levante-se, ordenou o curandeiro, cutucando com uma lança. O demônio do rio virou-se de lado, flexionou o joelho direito, ergueu-se sobre um cotovelo e, finalmente, pôs-se de pé. Camis o impulsionou na direção da trilha. Ao cair da tarde, chegaram à aldeia de Obebe. Quando os guerreiros, as mulheres e as crianças viram quem Camis estava trazendo para a aldeia, ficaram muito agitados. Se não fosse pelo curandeiro, de quem tinham medo, teriam apunhalado e apedrejado o prisioneiro até a morte antes que ele estivesse totalmente dentro dos portões da aldeia. Mas Camis não queria que o demônio do rio fosse morto, ainda não. Ele queria, primeiramente, extorquir dele a verdade concernente ao. Até o momento, ele não havia conseguido obter nenhuma palavra de seu prisioneiro. O questionamento incessante, enfatizado por inúmeras estocadas da ponta da lança, não havia surtido efeito algum. Camis jogou seu prisioneiro na mesma cabana de onde o demônio do rio havia escapado, mas ele o amarrou com segurança e colocou 2 guerreiros de guarda. Ele não tinha intenção de perdê-lo novamente. Obebe veio vê-lo. Ele também o interrogou, mas o demônio do rio apenas olhou fixamente para o rosto do chefe. Eu o farei falar, disse Obebe. Após terminarmos de comer, o faremos sair e o faremos falar. Conheço diversas maneiras. Não há texto para traduzir. Você não deve matá-lo, disse o curandeiro. Ele sabe o que aconteceu com, e até que me diga, ninguém o matará. Ele falará antes de morrer, disse Obebe. Ele é um demônio do rio e nunca morrerá, disse Camis, retomando a antiga controvérsia. Ele é Tarzan, gritou Obebe. E os dois ainda discutiam depois de terem saído do alcance da audição do prisioneiro que jazia na sujeira da cabana. Após a refeição, ele os viu aquecendo ferros em uma fogueira próxima à cabana do curandeiro, que estava agachado diante da entrada, trabalhando rapidamente com inúmeros amuletos, pedaços de madeira envoltos em folhas, pedaços de pedra, algumas pedras pequenas e uma cauda de zebra. Os aldeões se reuniam em torno de Camis até que, em breve, o prisioneiro não mais conseguiu vê-lo. Pouco depois, um menino negro veio e falou com seus guardas, sendo então retirado e empurrado rudemente em direção à cabana do curandeiro. Obebe estava lá, como pôde constatar após os guardas abrirem caminho através da multidão, e permaneceu ao lado da fogueira no centro do círculo. Era apenas um pequeno fogo, o suficiente para manter um par de ferros quentes. Onde está minha filha? Exigiu Camis. O demônio do rio não respondeu. Ele não havia dito uma palavra desde que Camis o capturou. Queime um de seus olhos, disse Obebe. Isso o fará falar. Cortem a língua dele, gritou uma mulher. Cortem a língua dele. Então ele não pode falar de forma alguma, seu tolo, exclamou Camis. O curandeiro se levantou e repetiu a pergunta, mas não obteve resposta. Então, ele esferiu um golpe forte no rosto do demônio do rio. Camis havia perdido a paciência, de modo que não temia nem mesmo um demônio fluvial. Responderá a mim agora, ele gritou, e curvando-se, agarrou um ferro em brasa. O olho direito primeiro,
gritou o Bebe. O médico veio ao bangalô do homem macaco Lady Greystoke o trouxe consigo. Eram 3 viajantes cansados e empoeirados quando, finalmente, desmontaram diante da entrada florida de rosas o famoso cirurgião londrino, Lady Greystoke, e Flora Hawkes, sua criada. O cirurgião e Lady Greystoke foram imediatamente para o quarto, onde Tarzan estava sentado em uma cadeira de rodas improvisada. Ele os olhou para cima, inexpressivo, quando entraram. Você não me conhece, John? Perguntou a mulher. Seu filho a tomou pelos ombros e a conduziu para longe, chorando. Ele não conhece nenhum de nós, disse ele. Espere até depois da operação, mãe, antes de vê-lo novamente. Você não pode ajudá-lo em nada, e vê-lo assim é muito difícil para você. O renomado cirurgião realizou seu exame. Havia pressão no cérebro devido a uma fratura recente do crânio. Uma operação aliviaria a pressão e poderia restaurar a mente e a memória do paciente. Valia a pena tentar. Enfermeiras e 2 médicos de Nairobi, contratados no dia em que lá chegaram, seguiram Lady Greystoke e o cirurgião londrino, alcançando o bangalô no dia seguinte à sua chegada. A operação ocorreu na manhã seguinte. Lady Greystoke, Cora Quimerin aguardavam, em uma sala adjacente, o veredicto do cirurgião. A operação foi um fracasso ou um sucesso. Eles sentaram-se em silêncio, fitando a porta que conduzia à sala de operações improvisada. Finalmente abriu, após o que pareceu uma eternidade, mas foi talvez apenas 1 hora. O cirurgião entrou na sala onde eles estavam. Seus olhos, implorando silenciosamente, lhe faziam a pergunta que seus lábios não ousavam formular. Não posso lhes dizer nada ainda, disse ele, além de que a operação, como operação, foi bem sucedida. Somente o tempo dirá qual será o resultado disso. Dei ordens para que ninguém entre em seu quarto, exceto as enfermeiras, por 10 dias. Eles estão instruídos a não falar com ele nem permitir que ele fale pelo mesmo período de tempo, mas ele não desejará falar, pois o manterei em estado semiconsciente, por meio de drogas, até que os 10 dias tenham decorrido. Até lá, Lady Greystoke, só podemos esperar o melhor, mas posso assegurar-lhe que seu marido tem todas as chances de uma recuperação completa. Acredito que possa esperar o melhor com segurança. O curandeiro colocou sua mão esquerda sobre o ombro do demônio do rio, em sua mão direita, segurava um ferro em brasa. O olho direito primeiro, gritou o Bebe. De repente, os músculos das costas e ombros do prisioneiro entraram em ação, ondulando sob sua pele morena. Por um instante, ele pareceu exercer uma força física terrível. Houve um estalo em suas costas quando as amarras em seus pulsos se romperam. E um instante depois, dedos de aço se fecharam sobre o pulso direito do curandeiro. Olhos flamejantes o fulminavam. Ele deixou cair a barra incandescente, seus dedos paralisados pela pressão sobre o pulso, e gritou, pois viu a morte no rosto irado do deus. O Bebe saltou para se colocar de pé. Os guerreiros avançaram, mas não o suficiente para estarem ao alcance do demônio do rio. Nunca tiveram certeza da segurança de tentar a sorte de maneira tão ousada como Camis e o Bebe estavam prestes a fazer. E este foi o resultado. A ira do diabo do rio cairia sobre todos eles. Eles recuaram, alguns deles, e isso foi um sinal para que outros recuassem. Na mente de todos estava o mesmo pensamento: se eu não tiver participação nisso, o demônio do rio não ficará zangado comigo. Então, viraram-se e fugiram para suas cabanas, tropeçando em suas mulheres e filhos, que tentavam ultrapassar seus senhores e mestres. O Bebe também se virou para fugir, e o demônio do rio pegou Camis, segurando-o com as 2 mãos bem acima da cabeça, e correu atrás de Obebe, o chefe. Este último esquivou-se para sua própria cabana. Ele mal havia alcançado o centro quando um estrondo terrível atingiu o telhado leve e coberto de palha, que cedeu sob um peso considerável. Um corpo descendo sobre o chefe o encheu de terror. O demônio do rio havia saltado através do telhado de sua cabana para destruí-lo. O instinto de autopreservação sobrepôs-se momentaneamente ao seu medo do sobrenatural, pois agora estava convencido de que Camis tinha razão e a criatura que mantiveram prisioneira por tanto tempo era, de fato, o demônio do rio. E Obebe sacou a faca que trazia à cintura e a cravou repetidas vezes no corpo da criatura que havia saltado sobre ele. Quando teve certeza de que a vida havia se extinguido, levantou-se, e, arrastando o corpo, saiu de sua cabana para a luz da lua e das fogueiras. Vinde, meu povo, ele clamou, não tem nada a temer, pois eu, Obebe, seu chefe, matei o demônio do rio com minhas próprias mãos. E então ele olhou para a coisa que o seguia, soltou um gemido e sentou-se repentinamente na poeira da rua da aldeia, pois o corpo a seus pés era o de Camis, o curandeiro. Seus homens chegaram e, ao ver o que havia acontecido, não disseram nada,
mas demonstraram terror. O Bebe examinou sua cabana, e o terreno ao seu redor. Ele levou vários guerreiros, e vasculhou a aldeia. O estranho havia partido. Ele se dirigiu aos portões. Estavam fechadas, mas na poeira diante delas havia a impressão de pés descalços, os pés descalços de um homem branco. Então, ele retornou à sua cabana, onde seu povo assustado o aguardava. O Bebe estava certo, disse ele. A criatura não era o demônio do rio, era Tarzan dos macacos, pois somente ele poderia arremessar camis tão alto acima de sua cabeça que ele cairia através do teto de uma cabana, e somente ele poderia passar sem ajuda por nossos portões. O 10º dia havia chegado. O renomado cirurgião ainda se encontrava no bangalô de Greystoke, aguardando o desfecho da operação. O paciente estava lentamente emergindo do efeito da última dose de medicamentos que lhe haviam sido administrados durante a noite anterior, mas estava recuperando a consciência mais lentamente do que o cirurgião esperava. As longas horas se arrastavam, a manhã se fundia com a tarde, e a noite chegava, mas nenhuma notícia vinha do quarto doente. Estava escuro, as lâmpadas foram acesas, a família estava reunida na grande sala de estar. De repente, a porta se abriu e uma enfermeira surgiu. Atrás dela estava o paciente. Havia uma expressão de perplexidade em seu rosto, mas o rosto da enfermeira estava radiante de sorriso. O cirurgião veio por trás, auxiliando o homem, que estava fraco devido à longa inatividade. Acredito que Lord Greystoke se recuperará rapidamente agora, disse ele. Há muitas coisas que senhor, pode ter que lhe dizer. Ele não sabia quem era quando recuperou a consciência, mas isso não é incomum em tais casos. O paciente deu alguns passos na sala, olhando ao redor com admiração. Ali está sua esposa, Greystoke, disse o cirurgião, gentilmente. Lady Greystoke levantou-se e atravessou a sala em direção ao marido, com os braços estendidos. Um sorriso cruzou o rosto do inválido, ao avançar para encontrá-la e abraçá-la, mas, subitamente, alguém se interpôs entre eles, mantendo-os separados. Era Flora Hawkins. Meu Deus, Lady Greystoke, exclamou ela. Ele não é seu marido. É Miranda, Esteban Miranda. Não supõe que eu o reconheceria em 1.000.000. Não o vejo desde que voltamos, nunca tendo estado na enfermaria, mas desconfiei de algo no momento em que ele entrou nesta sala. Quando sorriu, soube. Flora, exclamou a esposa perturbada. Tem certeza? Não, não, o senhor deve estar enganado. Deus não me devolveu meu marido apenas para roubá-lo de mim novamente. João, diga-me, é você mesmo? O senhor não mentiria para mim? Por um momento, o homem diante deles permaneceu em silêncio. Ele balançava para frente e para trás, como se estivesse fraco. O cirurgião se aproximou e o amparou. Estive muito doente, disse ele. Possivelmente eu mudei, mas sou Lord Greystoke. Não me recordo desta mulher, indicou Flora Hawkins. Ele mente, exclamou a moça. Sim, ele mente, disse uma voz calma atrás deles, e todos se viraram para ver a figura de um gigante branco parado nas janelas francesas abertas que davam para a varanda. John, exclamou Lady Greystoke, correndo em sua direção. Como pude estar enganada? Mas o restante da frase se perdeu quando Tarzan dos macacos irrompeu na sala, tomando sua companheira em seus braços, cobriu seus lábios com um beijo.